O Brasil começou 2025 com um cenário econômico complexo. Por um lado, o PIB cresceu bem, 3,4% em 2024, surpreendendo as projeções mais otimistas. Porém, haviam sinais de desaceleração que já começaram a aparecer no horizonte. A inflação está subindo, os juros estão altos e o mercado financeiro está cada vez mais cauteloso. Mas o que isso significa para você como investidor? Como esses números impactam as suas decisões de negócio e de investimentos? Hoje vamos destrinchar o cenário econômico brasileiro e projetar o que pode acontecer nos próximos anos. Para começar, vamos entender quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta neste momento. Hoje temos um conjunto de desafios que afetam diretamente o nosso crescimento econômico e a nossa confiança. Vamos olhar para os principais pontos de atenção. Primeiro de tudo, estamos com uma inflação acima da meta do Banco Central. O IPCA de 2024 fechou em 4,83% e a projeção para 2025 é que a inflação seja de 5,66%. E é por isso que o Banco Central voltou a subir juros, para tentar controlar a inflação que está acima da meta. Porém, já sabemos, já vimos aqui em outras aulas, que o aumento de juros pode e deve desacelerar ainda mais a nossa economia. Temos visto também uma queda brusca na popularidade do governo, que é uma consequência direta e até natural de uma inflação tão alta. A Selic já está em 14,25% e deve continuar alto por boa parte de 2025, provavelmente durante o ano todo. E qual é o impacto disso? O crédito vai ficar mais caro para as empresas e consumidores e deve desestimular investimentos e consumo. O mercado vinha precificando um descontrole fiscal por parte do governo. Porém, devido aos últimos aumentos de impostos, o governo conseguiu reduzir o déficit primário, que era esperado de 2,4%, para apenas 0,4% do PIB em 2024. Mas apesar disso, o mercado teme que os déficits voltem a crescer. A nossa dívida pública deve chegar a 86% do PIB em 2026, aumentando assim a percepção de risco fiscal. E nem o superávit comercial que tivemos, que foi muito bom, de 75 bilhões em 2024, foi suficiente para compensar a saída recorde de 88 bilhões de dólares aqui do Brasil. Isso porque investidores estrangeiros retiraram boa parte do dinheiro que eles tinham do país, preocupados com o cenário fiscal e político. Combinados, todos esses fatores criam um ambiente econômico mais instável, que exige cautela dos investidores e das empresas também. Então, agora que a gente entendeu um pouco dos desafios do presente, vamos projetar dois cenários para o futuro. Um otimista, onde a economia se ajusta e cresce de forma sustentável, e um pessimista, onde os problemas se agravam e prejudicam o mercado. No cenário otimista, onde teríamos uma recuperação controlada. O que precisa acontecer? Bom, a inflação deve voltar para a meta, com o controle fiscal e política monetária eficiente, então inflação próxima ali dos 4%. A Selic começaria a cair gradualmente a partir do fim de 2025 e o câmbio voltaria a se estabilizar próximo ali dos R$5, talvez voltando para 4,50, com a volta de investimentos estrangeiros. Isso tudo, obviamente, se o governo mantiver um ajuste fiscal e equilibrar as suas contas públicas. Para o investidor, esse cenário traria uma bolsa se valorizando e uma renda fixa ainda atrativa, mas, obviamente, como a Selic cairia, teríamos rentabilidades cada vez menores. Com isso, o setor produtivo se recuperaria e impulsionaria uma nova leva de crescimento econômico. E agora, no cenário pessimista, onde teríamos uma crise prolongada, o que poderia dar de errado? Bom, primeiro sobre a inflação, ela continuaria subindo, continuaria pressionando o câmbio e o nosso déficit fiscal. Por isso, o Banco Central deveria continuar com juros altos por mais tempo, travando assim o crescimento do país. E aí o governo perderia mais credibilidade, aumentando ainda mais o risco de uma crise fiscal. E por fim, a fuga de capitais continuaria, desvalorizando ainda mais o nosso real. E para os nossos investimentos, como esse cenário pessimista funcionaria? A bolsa tenderia a sofrer quedas, refletindo a maior incerteza econômica. O dólar naturalmente dispararia, exigindo proteção cambial para os nossos investimentos. A renda fixa continuaria atrativa, na verdade se tornaria mais atrativa ainda, porém por outro lado, com um cenário fiscal bem ruim e preocupante. E ambos esses cenários que eu apresentei aqui são possíveis. O que vai definir o caminho que o Brasil seguirá são as decisões políticas e econômicas dos próximos 18 meses. E, falando nisso, vamos entender como a política econômica e as eleições influenciam os nossos investimentos. A política e a economia andam de mãos dadas. E, em 2025, esse impacto será ainda maior. 3 fatores principais podem influenciar diretamente os mercados. Primeiro de tudo, a atuação do Banco Central. Se a política monetária continuar agressiva, como tem sido, os juros podem permanecer altos por mais tempo.
Decisões sobre a autonomia do Banco Central e mudanças na diretoria podem afetar a credibilidade do mercado. O governo, por outro lado, precisa convencer o mercado de que manterá um rigor fiscal para evitar uma crise de confiança ainda maior. E medidas impopulares podem gerar instabilidade política, impactando os investimentos. Em 2026, teremos as eleições presidenciais e o mercado naturalmente já deve começar a precificar algumas possibilidades dentro do ano de 2025. E dependendo do ramo político, podemos ver muita volatilidade nos mercados, assim como também podemos ver um bom rally, dependendo do que o mercado entender que pode acontecer. Em resumo, o cenário econômico de 2025 traz desafios, mas também grandes oportunidades para quem sabe onde olhar. E a história mostra que, mesmo nos momentos de maior incerteza, aqueles que estão preparados e bem informados conseguem enxergar oportunidades antes dos outros. E se você já está aqui estudando e buscando conhecimento, parabéns! Você está dando o primeiro passo rumo à liberdade financeira. O mercado financeiro recompensa quem sabe interpretar os ciclos econômicos e tomar decisões estratégicas. E é exatamente isso que você vai aprender ao longo desse curso. Então, continue assistindo às aulas, aprofundando o seu conhecimento e aplicando o que aprender. Assim, você não só saberá aproveitar as oportunidades deste ano, mas também dos próximos anos. Independente do cenário econômico, você estará pronto.